Também as pessoas imaginam o couro como algo invernal, ou como algo que não é pra todo mundo, ou sempre a jaqueta preta, a calça preta básica para o inverno. E o couro para mim era um dourado bem levinho no verão, sim, né? Então era algo que não... Era muito diferente. Aliás, gente, que coisa linda, né? Esse daqui. Esse vestido é maravilhoso. É um vestido Nossa, um pouco ousado, esse vestido. Maravilhoso. Mas é um vestido como muitos outros leves. O couro pode ser trabalhado de uma forma muito leve. Tem o couro bem fininho, tem o couro médio, tem o couro mais espesso, tem o chamois, tem muitas opções dependendo da época do ano. Então a gente sabia o que queria e como trabalhar essa matéria-prima. E o Brasil tem uma matéria-prima incrível. A qualidade do couro no Brasil, que é o mestiço, né, que é um mix, não é 100% uma cabra, né, não é uma ovelha, é o mestiço, que é um animal brasileiro que tem a pelica mais incrível. Então tinha tudo aqui. Sim. A gente tinha Eu já ouvi falar que nosso couro é um dos melhores do mundo. Olha, eu não sei exatamente, mas eu acho que é o segundo melhor. Eu sei que na Índia tem uma criação de couro muito, muito grande, mas é diferente. Aqui no Brasil são pequenos criadores de mestiço. É uma coisa muito familiar ainda. Então, a qualidade é incrível. Incrível. Então, por que não trabalhar algo 100% brasileiro, com um toque aí de outra cultura, para um mercado de mulheres elegantes, bonitas, poderosas. O Brasil tem as mulheres mais lindas do mundo. Por que não dar para elas esse poder, né? Uma italiana falando, viu, gente? É verdade. Mas ela é meio brasileira. As italianas que me perdoem, mas as mulheres brasileiras são muito mais bonitas. Adorei. Meninas, e umas colinhas de negócio, né? Você falou assim, a gente ainda não tinha fabricação própria. Sim. Por que vocês resolveram ter fabricação própria? Já tinha isso no plano de vocês? Conforme vocês foram vivendo isso, vocês viram a necessidade? Quais são os pontos positivos e negativos de ter a fabricação própria? Muito bem. O ponto negativo na verdade, o ponto negativo de você abrir um novo negócio e ser refém da terceirização é porque você tem que fazer grandes quantidades. Uma empresa que terceiriza a fabricação de uma peça, seja de couro, seja de outro material, eles te dão um mínimo por tamanho, por cor. E esse mínimo era muito para a nossa pequena loja. A nossa intenção não é de ter uma mega loja, é de sempre manter o couro como uma boutique de couro, uma joalheria de couro. Então, para uma pequena loja, com produtos muito ricos em detalhes, fazer uma grande produção, né, foi um desafio no começo, porque não tínhamos uma outra forma de produzir. E era muito mais fácil errar, né, também. Sim. Exatamente. E além disso, também os desenvolvimentos que a gente passava para esses fornecedores eram muito difíceis, muito complexos, muito mais difíceis do que eles trabalhavam. Então, eles na fábrica, eles levam muito mais tempo com o desenvolvimento, com a modelagem, que de fato a produção. Então, como o nosso desenvolvimento era muito difícil e a produção era pouca, para eles não era interessante. Não fazia sentido, não era interessante. Mas foi andando até que, não sei porquê, o couro fez um boom. Sim. Assim, todo mundo começou a produzir couro, a vender couro, e o couro começou a estar em alta. Veio a nosso favor tudo isso, mas também veio contra, porque essas fábricas passaram a exigir uma quantidade muito maior de mínimo do que exigiam da gente. Então, a fábrica que pedia 30 peças como mínimo, passou a pedir 60 ou 120. E aí é como a gente ia produzir 120 peças e vender, sei lá, 20, 15. Porque a gente também não quer que a mulher, que 120 mulheres usem a mesma roupa. Sim. Eu não ia gostar, né, de ir numa festa e ter outras. Né? Então a ideia era produzir poucas peças muito especiais e quem ia produzir essa quantidade pequena e uma peça muito trabalhosa? Porque isso não é um blazer pintado de preto e branco. São pedaços de couro, recortes costurados juntos. Aliás, então, gente, daqui dá pra ver que é super macio, né? Não é? Ela fez assim, dobras, né? Então assim, isso aqui leva muito tempo. Tecido. Muito tempo. Então as fábricas não queriam fazer. Até que chegamos a um ponto de tomar uma decisão. Vamos ter que ter a fábrica, senão a gente vai continuar fazendo essas grandes produções e fazendo um estoque no escritório que não tem fim. Então, existem poucas fábricas no Brasil. E a gente teve o privilégio de comprar a fábrica
a menor, a mais complexa em termos de qualidade de produto, um produto mais complexo, um desenvolvimento rico em detalhes, e era a única fábrica no Brasil que fazia esse tipo de trabalho muito detalhado, muito especial. E aí houve uma empatia, acho que nos apaixonamos pelo casal que trabalhava, que ainda trabalha na fábrica, e eles por nós. Acho que houve assim quase que um casamento. Cada vez que eles vinham ao escritório, né, eles acabavam mostrando o quanto admiravam o nosso trabalho, toda essa nossa criatividade, e nós admiramos a forma como eles trabalhavam. Então, acho que aos poucos foi acontecendo muito naturalmente. Assim, foi um casamento foi muito fácil, né? Essa transição, né, da terceirização para a produção própria. Legal. Eu tenho várias perguntas que vai passando aqui na minha cabeça. Quando vocês começaram, por que vocês escolheram Cidade Jardim? Era mais de estratégia ou tava mais oportunidade lá dentro? Na verdade, o Cidade Jardim só tinham 2 shoppings muito fortes, né? Onde a gente enxergava a Mantegazza, que era o Grupo Iguatemi e Cidade Jardim. Eu morava com os 8 filhos em Alphaville. Porque, obviamente, eu adoro até o quinto filho eu morei em apartamento. Depois a gente foi praticamente expulso do prédio, porque era, né, sempre uma casa muito barulhenta. Então, sabe? Aquele síndico, você pode pedir pros amiguinhos do seu filho parar de fazer barulho? Era quase que uma escola. Não, é meus filhos, são meus filhos. Então a gente entendeu que uma casa ia ser muito mais adequada, né, para uma família com essas características. Imagina para viajar, né? Nossa, é uma loucura. Então Cidade Jardim já era um lugar onde a gente já olhava com bons olhos para um futuro morarmos, né, juntos, mas cada um no seu quadrado, né? Juntos, mas cada um no seu apartamento. Então, entre os 2 shoppings, entendemos que o Cidade Jardim era mais não sei, mais familiar. É um shopping também é um shopping mais nichado, assim. A gente entende que é uma cliente completamente diferente dos outros shoppings de São Paulo. É uma cliente que você trabalha muito sobre consignação, sobre venda online, mas ela é muito mais fiel. Então, a gente entendeu que para o nosso produto, a gente precisava de um cliente fiel, porque para você entender a Mantegazza, entender o couro, você vai se apaixonar e vai querer usar ele sempre. Então, acho que essa fidelização do cliente que eles têm nesse shopping foi muito interessante pro nichinho de mercado que a gente escolheu. E fomos muito, muito abraçados pelo Cidade Jardim. Eu não conhecia o shopping e conhecia como consumidora. Mas eu acho que essa ideia da pequena boutique, a pequena joalheria do couro, foi realmente muito bem aceita. Então tivemos um apoio incrível. Sim. O shopping abriu as portas, nos deu tudo o que precisava. Foi quase que uma parceria assim, familiar. Né? A gente se sentiu muito bem, né, recebido, muito bem cuidado.